A vida não é Lattes. Oi, se você chegou aqui do nada, meu nome é Angélica, eu estudo nutrição na UFES e hoje eu trouxe o João para conversar esse assunto importantíssimo com você. Olá, meu nome é João Ricardo, eu sou graduando de Fonoaudiologia na UFES. Eu trouxe o João porque eu queria que esse vídeo fosse uma conversa e não apenas uma coisa que eu fico aqui falando para vocês, porque realmente são assuntos que todos os estudantes pensam, né? E é uma questão pertinente, assim, dentro desse período que a gente vai estar na graduação. Então, o primeiro tópico do vídeo é: qual é a memória que você quer criar da graduação? João, qual a memória que você quer criar da graduação? A memória que eu quero criar é que eu aproveitei a graduação todo o tempo, não só a questão de estudos, mas tudo que foi me permitido, tudo que foi proposto. Foi justamente uma das minhas grandes dificuldades nos períodos iniciais, por causa que eu, eu me cobrava muito, eu me cobro muito até hoje, né? É muito de mim, uma coisa que eu tenho trabalhado. Então, de início, eu não pude aproveitar, ver possibilidades, sempre esteve ali. Eu acho que é muito essa questão que nós graduandos ficamos refletindo sempre, porque a oportunidade vai chegar, a oportunidade não vai chegar, a oportunidade não é para mim, não é algo que foi, não nasci para isso. E às vezes a oportunidade está ali e comportamentos que têm mentalidade que a gente tem acaba nos impedindo de vê-los. E também tem muita questão, por exemplo, eu moro aqui em Vitória desde sempre com os meus pais, eu estudo aqui em Vitória. E o João, ele não nasceu aqui. Então ainda pode ter essas questões de que você saiu da sua terra natal e veio estudar em outro local. Tem todas aquelas pessoas diferentes, né, João? Sim, então, como a Angélica disse, eu vim da Bahia, eu vim de Caravelas, cidade, né? É um momento que já vem muita novidade, muita mudança, vem um turbilhão de sentimentos, e se a gente for se apegar a essa questão de viver intensamente por nota, competição, que são tópicos de próximas perguntas, né? Não vamos entrar tanto. Isso vai ser muito desgastante e vai poder, né, te machucar, se posso assim dizer. Vai poder te estressar, vai poder te traumatizar, até falando abertamente sobre isso, né? Questões de saúde mental. Verdade. E eu acredito muito que a graduação deve ser um momento leve, não esse momento tão pesado, porque às vezes a gente coloca tanta pressão na gente que esse momento acaba se tornando pesado. Então, tentar viver um dia de cada vez, né? E não ficar nessa pressão toda, porque realmente não é para criar memórias de, na graduação eu tive burnout, na graduação eu tive problemas mentais, tipo de ansiedade ou de depressão, entendeu? Então, mais nesse sentido. Exato. Devemos estudar à noite nos finais de semana? Devemos? Devemos, porém, depende. Antes, eu diria que não. Porque quando eu entrei na graduação, eu ficava pensando, vou ter que estudar fim de semana, esse pessoal muito louco, vive para estudar, à noite estuda, fim de semana estuda, feriado estuda, em todos os momentos estudam. Só que eu entendi que existe uma responsabilidade que a gente tem que ter dentro da graduação. Então, não interessa se é sábado ou domingo, inclusive já estudei em viagens. Já estudei em viagens, já estudei em vários momentos, assim, que não são tão convencionais assim para estudar, mas naquele momento era necessário ter responsabilidade e eu tinha coisas a cumprir. Então, se você for pensar nesse ponto, sim, independente do dia, se é de noite, feriado ou qualquer dia, se você precisar, você estuda. Porém, também entendo que não precisa ser uma regra. Eu nunca vou descansar? Claro que não, né, gente? Você pode chegar de um dia da faculdade e não estudar à noite, tá tudo bem. Você pode, aos fins de semana, também não estudar. Não tem problema nenhum com isso. O que você acha? Concordo em tudo que você disse, principalmente na parte de propósito, porque eu acho que é algo muito importante para nortear. Para mim é como se fosse uma âncora, um porto.
Porque toda vez que eu usei, né, toda vez que em momentos que eu estava meio distraído, desanimado, ou eu estava sobrecarregado, eu não entendia do meu propósito. Como a Angélica disse, eu também já disse, né, eu vim da Bahia. Então, eu tentei sempre mentalizar isso. Aí também vem a importância da rede de apoio, vem a importância de descanso, a importância de que podemos e devemos ter um momento de descanso, e a importância também de rede de apoio para estar nos auxiliando disso, né? Se você não consegue sozinho, ter pessoas ao seu lado que te auxiliem nisso, acho interessante. Isso me Verdade. ajuda até hoje. Grupo de estudo, pra mim, é uma coisa que faz muita diferença, porque sozinho eu não tenho tanto foco, mas quando eu me junto com outras pessoas que também têm dificuldade de estudar e a gente se propõe naquele momento a fazer uma revisão, às vezes num domingo, a fazer uma lista de exercícios num sábado, fica muito mais fácil. Então, ter essas pessoas também, um grupo, porque é necessário também pedir ajuda, né? Sim. Então, isso facilita mais. Então, não necessariamente é um peso estudar aos fins de semana, principalmente porque a gente vai entender que você está estudando e quer se tornar um profissional e você gosta Exato. daquela área. Então, Exatamente. não será um peso estudar, por exemplo, numa viagem ou aos fins de semana, porque aquilo ali vai ser algo que vai ser uma coisa frequente na sua vida. 3, então. Viver para estudar ou estudar para viver? E aí, João? Viver para estudar ou estudar para viver? Complexo, reflexivo, filosófico. Viver para estudar ou estudar para viver? Nossa, eu vou relativizar porque Pode eu vou relativizar porque é algo relativizar. muito, pelo menos para mim é algo muito complexo. Voltando ao ponto de depende da sua vivência, do seu momento e do seu propósito. Para mim é estudar para viver no momento, mas eu entendo também a importância de viver para estudar, né? Então, na verdade, a melhor palavra que vai definir isso é equilíbrio. Não tem nenhum nem outro. A palavra é equilíbrio, você concorda? Depende. Relativizou também. Depende, porque Equilíbrio entre os dois. eu não acredito que você deve colocar o estudo como o centro da sua vida. Então, viver para estudar ou viver por estudar, entendeu? Então você concorda comigo que os dois têm que estar equilibrados? Tem que existir um equilíbrio, porque também Ela concorda comigo. se você não se dedicar minimamente em estudar, você vai ser provavelmente um profissional muito ruim, muito medíocre. Então, também não é indicado você colocar também os estudos ou a sua profissão como uma coisa principal, porque senão você vai esquecer dos outros momentos da sua vida. Exato. A sua família, o seu lazer. Então sempre tem que ter esse equilíbrio, né? Se você Eu tem concordo, relacionamentos, concordo com você. Lugar de fala. Eu fui, eu tava. Não abandone seus hobbies. Por que não abandone seus hobbies, João? Por quê, né? Por que será? Eu acho que a última pergunta é meio que uma conclusão para fechar tudo aquilo que a gente já tinha falado antes, não é? Sobre a importância de ter momentos de lazer, a importância de ter momentos de cuidado pessoal, principalmente autocuidado, né? Hoje em dia muito se fala sobre autocuidado na internet, todo mundo acha que é skincare, tipo, lavar cabelo, passar argila, e também, é isso, autocuidado é isso. Mas não podemos limitar essa ideia de autocuidado com o nosso corpo e com a nossa mente. Falar sobre saúde mental, conversar sobre isso, falar sobre sentimentos, emoções, é importante. E não só sobre autocuidado, mas também sobre... Realmente não é necessário, se você ama ler, você parar de ler, porque isso te agrega muito na sua formação. Por exemplo, o João, ele toca. Então, na profissão dele, o fato dele tocar pode auxiliar ele em alguns momentos do curso. Por exemplo, eu posso amar fazer um esporte, por exemplo. Isso tem tudo a ver com nutrição, sabe? Então, não é necessário também você se fechar tanto e ficar
esquecendo das coisas que você era, porque antes de ser um estudante, você é uma pessoa, né? Antes de eu ser um estudante de nutrição, eu sou Angélica, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou amiga. Então, Nossa, não é importante. saudável você Sim. abandonar o que você é por causa dos estudos. Então, já que você colocou tipo a minha vida como exemplo, me sinto muito confortável de trazer vivências aqui para vocês. No início da graduação, eu escutei muitas coisas relacionadas a isso a hobby, trabalho e graduação. Eu escutei, por exemplo, de uma professora que eu deveria largar fotografia e decidir entre fotografia e fono. E foi uma época que eu estava trabalhando muito e, como eu disse, eu estava na Bahia. Eu ficava entre Vitória, Caravelas, porque eu tinha que cumprir a agenda de fotografia de casamentos, aniversários e tudo mais. Porém, fotografia é um hobby para mim. Antes mesmo de fotografia ser algo comercial, o meu encontro com a fotografia foi por hobby, foi por prazer. Eu sinto prazer em fotografar, independente de ser trabalho ou não. Mas aí é outro tópico, né? Mas trazendo ao assunto novamente, me causou um pouco de confusão, porque eu questionei bem assim, nossa, o meu hobby, o meu trabalho precisa ser excluído, precisa ser deletado da minha vida. Aí foi dois níveis diferentes, porque foi tanto um hobby como um trabalho, né? Então teve outras questões envolvidas, como a questão de renda e questão financeira. Mas tentando focar na questão do hobby, por exemplo. Tipo, um hobby é algo tão importante para mim, é algo que eu devo retirar da minha vida. Então, normalmente foi muito doloroso, foi muito difícil para mim, mas com o passar do tempo eu consegui ter uma visão mais madura, ter uma visão tipo de que eu consegui passar por esse obstáculo porque eu consegui conectar a fotografia em muitas coisas da minha vida. O conhecimento que eu criei com a fotografia, com as mídias digitais, me possibilita. O conhecimento que eu criei com a fotografia e mídias digitais me possibilitaram ocupar muitos locais que eu acredito que eu não iria ocupar. Por exemplo, mídias digitais também foi uma coisa que eu comecei como hobby. Hoje em dia, trabalho com isso. Vi oportunidade de renda, mas também começou como um hobby. Então, assim, não podemos ignorar essas coisas da nossa vida, eliminar, né? Na verdade, tem que ser algo muito repensado por cada um. Eu falo assim porque falo sobre minha vivência. Mas eu consegui conectar a fotografia e mídias digitais em muitas coisas da minha vida durante a graduação. Hoje em dia eu consigo perceber isso. Por exemplo, projetos de extensão, artigos, trabalhos práticos, eventos práticos durante a UFES. Eu consegui ocupar cargos em projetos que eu trabalhei com fotografia, trabalhei com mídias digitais. E uma curiosidade, inclusive, é que eu fui chamado por essa professora para fotografar um evento que ela fez. Tipo, momento fofoca. Ai, amo. Eu fui chamado por essa professora para fotografar um evento que ela fez. E, tipo, tá tudo bem. E ela tentou, naquele momento, me auxiliar e tudo mais. Acredito que ela teve as melhores das intenções, porque é uma pessoa maravilhosa. Teve um efeito em mim negativo, porque falou mais sobre mim do que sobre ela. E no fim deu tudo certo. Ela mesma, como eu disse, me chamou para fotografar um evento que ela fez. E é isso. Então a gente repensar a importância de ter autoconhecimento, a importância da gente saber o que é nosso de melhor, de potência, e usar isso ao nosso favor. É isso! Me conta aí nos comentários o que vocês pensam sobre esse assunto, o que vocês acharam do vídeo. E falam se vocês gostaram da presença do João. Sim. E façam terapia, se possível. Tchau! Tchau.